Sua saúde em dia. Doutor, eu queria saber. Doutora, como é que eu faço? Consultório Super Rádio. Comer demais, né? De vez em quando é um problema que a maioria das pessoas enfrenta. Principalmente nos finais de semana, eventos especiais. Mas há aqueles que se descontrolam sempre na frente da comida mesmo sem fome. Resultado, passam mal, se sentem culpados, né? E me parece que a comida é uma válvula de escape muito grande. Hoje quem fala comigo é a Renata Maransaldi, a nossa psicóloga clínica, e fala a respeito dessa compulsão alimentar. Doutora Renata, boa tarde. Boa tarde. Prazer imenso recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Doutora, quais sinais indicam que a pessoa sofre desse tipo de compulsão, doutora? A pessoa, ela acaba comendo além do que o organismo precisa, em períodos curtos, né? Então, por exemplo, ela de madrugada levanta e vai, ataca a geladeira e come tudo misturado. Então, come feijão, come um doce, come uma fruta, o que tiver na geladeira. Normalmente é escondido, né? Ela tem vergonha desse comportamento dela. Então, na frente das outras pessoas, ela come pouco, ela tenta fazer apenas o social, né? A gente diz. Mas, por trás, ela acaba exagerando na quantidade. Entendi. E é muito complicado, porque o que a gente tem que pensar aqui, hoje em dia, na vida moderna, né, doutora? É correria de um lado, correria do outro. Às vezes consegue pular uma refeição, não faz a devida refeição, e tem esse certo de transtorno, dessa compulsão alimentar. Chega numa refeição principal, das principais, pumba, comete exagero. Péssimo, não é mesmo? Sim, a pessoa, a gente normalmente precisa ter uma alimentação saudável, regulada. Então, a cada 3 horas, comer aos poucos, comer devagar. Na compulsão alimentar, não. A pessoa, ela come com aquela voracidade, ela quer... ela come além do que o organismo precisa e ela acaba passando mal. A gente precisa diferenciar que, assim, você até comentou, né? Nas épocas que passaram do Natal, do Ano Novo, a gente acaba comendo um pouco mais. Mas isso não é uma compulsão alimentar, tá? Os episódios, eles têm que ser recorrentes, tem que acontecer com frequência, e não uma vez por mês, por exemplo. Tem como quantificar, doutora, a quantidade de vezes assim? Não, normalmente acaba acontecendo mais de uma vez por semana esse comportamento. E a pessoa também, ela se preocupa muito, ela pode vir se preocupar muito com a aparência física também, mesmo tendo essa compulsão alimentar. Então, às vezes, ela pode ter uma compulsão alimentar e apresentar um outro distúrbio associado. Então, ela pode comer demais de madrugada e depois tentar compensar com laxante, com atividade física. Ou até mesmo o caso extremo que é a bulimia, colocar dedo na garganta, né, doutora? Sim, sim. Ela pode, sim, acabar vomitando e ter esses problemas também associados. Verdade. Doutora, como tratar essa situação? Ela precisa ser diagnosticada por um psiquiatra e fazer um acompanhamento com um psicólogo também. Ok. E qual que é a vertente do tratamento? Cada caso é um caso ou existe um tratamento básico, padrão? Na psiquiatria existe um tratamento, mas cada caso é um caso, porque precisa saber se a pessoa apresenta ansiedade, depressão, né? Que são as outras doenças, que a gente chama de comorbidades. E na psicoterapia, há várias abordagens que trabalham com várias linhas, né, de pensadores que trabalham com os transtornos alimentares. A mais utilizada hoje em dia é a terapia cognitiva comportamental. Entendi. Bom, agora vamos pensar aqui no tipo de alteração da alimentação. Existem algumas dicas específicas que a gente pode passar, doutora? Na verdade, a pessoa ela precisa seguir uma dieta, não uma dieta restritiva. A gente precisa pensar que a pessoa tem que ter um café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche, um jantar e uma ceia. E nessas refeições, sempre, se a pessoa tem dificuldade em conseguir se alimentar ou fazer um prato variado, ela pode consultar também, que é muito importante nesse caso, a nutricionista. Legal, muito bom. Porque a nutricionista também vai ajudar nesse trabalho da compulsão alimentar, orientando esse paciente como comer.
E o que Entendi. comer. Porque muitas vezes a pessoa, como ela come e ingesta determinadas coisas, ela pode ter falta de nutrientes. Ok. Então, precisa ter uma dieta balanceada que não é muito difícil, né? A gente pensar num café da manhã saudável, com um carboidrato, com um suco, um café com leite, uma fruta. Depois de 3 horas, a gente não pode esquecer dos grãos que fazem parte, as castanhas, frutas. E o que o brasileiro realmente está acostumado a comer no almoço, uma salada, legumes, um arroz, feijão ou uma massa e uma proteína. Entendi. Seria as carnes e peixes e frango. O ideal para uma alimentação saudável, né? Bom, doutora Renata, muito obrigado pela participação, obrigado pelas orientações, fiquei muito contente em recebê-la aqui na nossa Super Rádio. Uma boa tarde e já conto com outras participações, viu? Eu que agradeço, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Falei com ela, doutora Renata Maransaldi, é a nossa psicóloga clínica, falando a respeito da compulsão alimentar. Sua saúde em dia. Doutor, eu queria saber. Doutora, como é que eu faço? Consultório Super Rádio.